Vamos começar aqui a nossa aula. Lembrando a todos que essa aula está sendo gravada via uma ferramenta para disponibilização ela ao vivo, né, nos horários das nossas aulas. E esse momento aqui eu estarei passando para vocês aí o vídeo, né, contendo o que estaria previsto na aula de hoje, para o dia 31 de março de 2020, para a disciplina de programação em bancos de dados. Muito bem, eu vou passar aqui para a apresentação. Opa, não é isso aqui, errei a apresentação. Vamos lá novamente. Aqui, esta é a nossa apresentação. Muito bem. Então, a aula de hoje a gente estaria tratando a seção 2. Estará tratando a seção 2.2 da unidade 2. Basicamente, nesta nossa sessão, estaremos trabalhando em cima dos comandos alter tables. Além dos comandos TDL, para a alteração da definição do banco de dados, também estaremos trabalhando com a construção e a criação de constraint. Muito bem, nesse primeiro tema aqui da alter table, o comando alter table, então, nós vimos na sessão anterior, o comando para a criação das tabelas, o create table. Antes disso, antes do create table, vimos o comando para que fossem criados bancos de dados, né? O create database. Então, a partir do momento que nós já temos nossa tabela criada no banco de dados e necessitamos alterar o tipo do campo, o tipo da coluna, desculpem, o nome da coluna, quando eu preciso alterar também ou até remover, desculpa, remover a coluna, que não há mais necessidade, ou adicionar novas colunas, então nós estaremos trabalhando em cima do alter table, isso vinculado às nossas tabelas. Então a instrução do alter table é a seguinte, a sintaxe para que nós possamos trabalhar. Nós teremos aqui o alter table, isso é obrigatório, em seguida vem o nome da tabela, a especificação da alteração, se nós estaremos adicionando um atributo, uma coluna nova, estaremos removendo a coluna, ou apenas estaremos aumentando o tipo de dado dessa coluna. Por exemplo, nós estamos com varchar de 10, eu quero aumentar para varchar de 15, então eu vou fazer a alteração do tamanho do nosso tipo primitivo dessa coluna, como também posso mudar o nome da coluna, né? Então essas informações vêm neste item aqui das especificações. Aqui existe um exemplo com as possibilidades para que possamos trabalhar, né? Então aqui devemos lembrar que nessa opção aqui é o alter table. Em seguida nós temos add, o add aqui para que possamos adicionar novas colunas e a definição do tipo dessa coluna. Como também poderemos adicionar índices também para que possamos trabalhar dentro de estarmos criando índices para consultas ou índice vinculado apenas para identificação, para identificação da chave primária. Temos também a possibilidade de definir valores padrões para as nossas colunas, caso no insert não haja a inserção de nenhum dado, aqui estaremos utilizando a possibilidade do default, que é um valor padrão que será utilizado. Tem a possibilidade também de mudarmos o collection. O collection, trocaríamos aqui o tipo de caracteres a ser utilizado, né? Caso o idioma que estejamos trabalhando tenha caracteres diferentes dos que nós havíamos escolhido anteriormente, podemos estar alterando essas informações. Para quem quiser lembrar o collection está quando definimos o banco de dados, tinham as informações sobre o charset e o collection, para que nós possamos, na criação do banco de dados, informar um tipo, os nossos caracteres que estaremos utilizando na nossa aplicação, para que, caso desejemos usar acento, um caractere de um idioma, por exemplo, como o idioma japonês, que tem símbolos diferentes aos nossos, também para a identificação das letras, também que possamos usar dentro do nosso banco de dados, que não haja erro ao gravar essas informações. Principalmente, falamos sobre o collection, sobre questão de itens acentuados, né? Principalmente quando trabalhamos com o idioma, por exemplo, o inglês não existe acentuação, então, dependendo do collection que colocarmos, o acento não será permitido. Aí temos aqui a parte também de estar modificando as colunas, nas suas definições, e a rename. O rename aqui, esse rename foi um errinho aqui nas versões anteriores do MySQL, tinha essa opção.
A partir da 5.7, o rename, a gente usa a parte de modify para modificarmos, né, este tipo de dado e viemos a trabalhar. Então, temos aqui a possibilidade, então, de estarmos usando, então, quando usarmos o alter table, podemos estar, então, adicionando, aqui no caso o alter já está, alter table, né? Drop, nós estamos dropando uma coluna, ou change para que possamos alterar informações vinculadas a esta coluna. A ideia, então, é um exemplo, né? Aqui nós temos a possibilidade de estarmos, por exemplo, nós imaginássemos que tivéssemos essa tabela cliente. Então, e desejamos remover as colunas parentesco e telefone, era simplesmente a sintaxe é a seguinte: alter table, cliente, drop columns, parentesco, vírgula, né? Drop columns, telefone. Estaríamos a exclusão, então, dessas duas colunas da tabela cliente. Este é um exemplo, então, para que possamos remover a coluna que estaria pertencente à nossa tabela. Também podemos usar o comando, você deve recordar que quando nós criamos uma tabela, nós definimos, podemos definir algumas colunas que terão uma característica de ser auto-incrementada pelo próprio banco de dados. Então, quando a gente trabalha com essa situação do auto-incremento definido para uma coluna da tabela, esses valores serão gerados automaticamente pelo banco de dados. Caso exista necessidade de nós regressarmos o incremento de um número definido aqui, por exemplo, com esse exemplo aqui, o número 13, nós desejamos que o nosso auto-incremento inicie o próximo insert, estará aparecendo um atributo com o auto-incremento 13, teríamos que usar essa instrução aqui. Com essa instrução aqui, a gente consegue reverter e deixar o auto-incremento desta tabela, né, começando com o caractere 13. Temos aqui, então, para que possamos renomear atributos, redefini-los, né, reorganizá-los, temos o change, modify, rename columns e alter. Lembrando que esse rename columns, nós não conseguimos trabalhar nessa versão 5.7 ou a versão 8, vocês devem instalar no computador de vocês a versão 8, então nela não conseguimos estar utilizando este recurso da 8. Muito bem. Vamos seguir aqui. Aqui nós temos um exemplo, né, para que nós possamos testar. Por exemplo, aqui nós temos uma tabela pessoas. Observem que o nome da tabela aparece neste local aqui. Alter table pessoas, change o antigo valor, o antigo campo para o novo campo que estamos alterando, podemos mudar a nomenclatura do campo. Inclusive estamos definindo aqui, no caso, um tipo de dado para o novo atributo que está sendo alterado. Então, aqui é um big int, not null. Então, estamos colocando uma descrição de um grande número inteiro, né? Nessa situação aqui, também uma informação que está sendo especificada. No novo campo que nós estamos alterando, estamos inserindo, essa informação será not null, ou seja, não haverá, não deixará a possibilidade de que possamos inserir valores nulos. Aqui nós temos outro exemplo, alter table, pessoas, modify, novo int not null, também está alterando aqui já automaticamente estamos alterando o atributo, né, para a nossa coluna, para um tipo inteiro também, que será nulo. Aqui tem um exemplo do rename columns, então alter table, pessoas, que é a nossa aqui a tabela pessoas, rename columns, novo, to e o antigo, ou seja, o novo campo para demonstrando qual seria o antigo que estava vinculado a essa coluna. Então, estamos renomeando aqui a coluna. Essa instrução aqui, que na versão 5.7 e na versão 8 do MySQL, a gente não está utilizando direto já o change aqui, essa opção aqui anterior, para que possamos fazer a mudança do nome e já até da alteração do tipo primitivo, no caso, possíveis, né? Se eu tenho um tipo primitivo, que ele é varchar, e eu estou adicionando uma nova coluna, e eu quero, aliás, alterar essa coluna, a descrição do nome dela, e quero alterar para inteiro, isso só será possível, aliás, o banco de dados vai dar um erro,
basicamente se não tiver registro na tabela. Porque se tiver registro na tabela e como era um campo, nessa suposição, um campo varchar, eu tentando alterar para int, se eu tiver já salvo informações nesse campo varchar que contenham letras, o banco de dados não vai conseguir fazer a conversão para o tipo primitivo inteiro. Tá? Então, essas situações que devem ser analisadas quando também existe necessidade de alterar o tipo primitivo que foi identificado para aquela coluna. Muito bem. Aqui nós temos também as constraints. Constraints, nós podemos identificar como restrições que estaremos inserindo em nossas tabelas. Essas restrições, basicamente, para que tenhamos unique index, ou seja, um índice único, né? Ou primary key, que é a chave primária, né? Então, a gente, quando cria uma constraint, nós estamos identificando que aquela coluna, no caso, aquele campo em questão, não poderá ter valores iguais. Então, a partir do momento que eu estiver lançando dados, eu identifiquei que tem uma chave primária, não haverá a possibilidade de repetição de valores internos, né, a esta coluna. Então, a constraint, além dessa situação, nós podemos criar a constraint vinculada a relacionamento entre tabelas, a famosa chave estrangeira, né, for each key. Então, quando a gente cria esta ligação entre a tabela pai e a filha, via uma constraint, nós podemos definir como que funcionará as atualizações da nossa tabela. Se eu vou deixar alterar o registro pai, sem alterar a filha, ou vice-versa, ou vou bloquear qualquer alteração, principalmente alterações que estejamos excluindo, né, o registro pai e que lhe haja registros relacionados a outra tabela, a registros filhos, não deixar que isso ocorra, para que a integridade do banco de dados não seja afetada. Então, essas constraints também poderão ser empregadas para que façamos que o banco de dados tenha a integridade relacional entre tabelas relacionadas. Nós temos um exemplo da criação de uma tabela. Eu vou verificar aqui. Então, nesse momento, eu vou estar abrindo aqui o Workbench para que vocês possam visualizar aqui a minha interface e que façamos aqui alguns testes para que vocês possam visualizar a criação desta tabela aí que estaremos trabalhando na tabela pessoa. Muito bem, a tabela pessoa em questão aqui, vamos criar aqui o código dessa tabela pessoa para que possamos fazer as demonstrações devidas aqui no nosso código. Muito bem, então vamos seguir então para a tabela pessoa, para que façamos alguns testes do que nós já vimos aqui de alguns comandos que estão disponíveis aí, né? Eu vou compartilhar a tela aqui do meu MySQL para que possamos fazer alguns experimentos. Muito bem, você já deve estar olhando o MySQL. Aqui ainda contém, acho que eu fui mostrando na aula anterior. Na aula anterior eu havia mostrado para vocês a parte aqui da criação do database, né? Além da criação do database, para recordá-los, nós temos que usar aqui a palavra use para que esse banco de dados fique ativo. Lembrando, eu quero que vocês criem o banco de dados para vocês, então vai começar com DB e o nome do banco de dados. Muito bem. Então lá o código é para criar uma tabela pessoa, né? Então é create table, esse é o código. Vou deixar maiúsculo aqui, né? Para que fique a separação. Essas são as palavras reservadas, né? Create table, pessoa, parênteses. Vamos lançar aqui o ID int not null, vírgula, nome varchar, no caso aqui 255, not null também. Temos também, acho que sobrenome, né?
Sobrenome varchar. Também de 255. E temos idade. Vamos ver. Idade. Idade int. Fechamos aqui. E vamos executar. Opa, deu um errinho aqui. Ah, tá. Eu não cliquei para usar o banco de dados ainda. Falei para vocês, mas não fiz esse comando aqui para usar. O erro que apareceu aqui na parte inferior foi que eu não tinha deixado o banco de dados default para que eu pudesse executar esse comando. Muito bem. Vamos aqui então executar agora novamente o código da criação da tabela. Observe que eu seleciono o código. Se nós olharmos aqui nas informações de saída, foi realizado com sucesso. Só que houve uma situação aqui, né? Por um esquecimento meu, eu esqueci de informar a chave primária. Observe que eu não defini neste código a chave primária. Eu tenho duas formas para que eu saiba quais as informações que estão lançadas nessa tabela pessoa. Evidente, estou usando o Workbench, eu posso vir aqui graficamente, vou clicar aqui para atualizar, e eu vejo que aparece a tabela pessoa, eu posso ir na estrutura dela. Mas nós podemos também usar aqui nos nossos comandos, né? Nós podemos usar o comando describable pessoa. Então, fazendo isso, eu tenho a informação das minhas colunas. Observem, apareceu aqui que eu tenho os campos ID, nome, sobrenome, idade. Idade, esqueci da letra E, né? Temos os tipos primitivos aqui definidos, quais são do tipo null, e observe que o campo key não está preenchido, nem também como default também está preenchido. Está tudo como nulo. Key é que se tivesse uma chave primária, seria exibida aqui, que essa tabela tem uma chave primária. Então, o que eu irei fazer aqui? Lembrando que eu também posso usar o comando show table from pessoa. Opa, coisas acontecem, bate a cabeça na parede, mas esquecer as coisas. Muito bem, aqui nós fizemos comando também, que é igualzinho do Scribble, que vai estar aparecendo aqui a informação referente aos nossos campos e os tipos primitivos. Muito bem. Então, eu esqueci de colocar a chave primária. Criamos ali uma tabela e não colocamos chave primária. Então, nesse momento, eu estarei colocando a chave primária em ação. Vou colocar uma chave primária aqui. Então, alter, lembrando, alter table, nome da tabela, pessoa, né? O que eu farei agora aqui? Eu vou adicionar uma chave primária. Primária, ok. Fiz o primário key aqui. E vou executar esse código. Mas ele não está aceitando. Ah, tá. Desculpe, esse código não serve para o SQL. Vamos tentar um outro aqui. Estou adicionando então a chave primária, né? Mas o que eu farei aqui? Eu vou adicionar uma constraint. Vou colocar o nome para a chave primária, preciso colocar aqui. Vou colocar aqui PK pessoa. E aqui eu vou definir qual vai ser a minha chave primária. No caso, eu vou definir aqui o ID como chave primária. Então, vamos colocar aqui. Olha lá, foi criado com sucesso. Vou dar o describable. Apareceu lá minha chave primária. Então, agora eu já tenho uma chave primária, um índice que eu criei chamado PK pessoa. Caso eu desejasse, não gostei dessa chave primária, eu posso alterar, né? Posso alterar novamente a tabela, pessoa, e vou dar um drop nesta primary key. O ADD não funciona direto, né? Até eu fiz um equívoco ali, mas para dropar é possível usarmos direto. Eu vou executar aqui novamente. Observe que o comando foi aceito, a chave primária foi excluída. Se eu der o describable na tabela pessoa, lá, some novamente aquela informação referente à chave primária. Eu vou executar aqui novamente. Já foi lançado novamente essa informação, ou seja, os dados estão ali e eu posso já alterar. Posso observar que eu alterei aqui, já coloquei a chave primária para a minha tabela. Mas olha, né, ficamos com uma situação, né? Nós temos ali
o campo idade não ficou correto. Nós precisamos que esse campo idade fique exibido ali a informação da definição do escrita a palavra correta idade, né? Então vamos usar o comando alter table, pessoa. Aqui nós vamos alterar aquele campo. Então o que eu vou usar aqui? Eu vou usar aqui o change. Vou alterar do antigo para o novo. Então quem é o antigo? Tá? Idade para a palavra correta. Idade do tipo inteiro mesmo. Ponto e vírgula. Feito isso, eu vou executar. Estou alterando, então, o campo que eu havia criado. Né? Criei ele de forma errada, ele veio como esqueci da letra E. Agora eu estou alterando, estou colocando a letra E aqui. Vou manter o mesmo tipo de dado. Vou executar aqui o alter table. Feito isso, olha lá, o comando foi aceito também. Eu vou dar um describble aqui. Observe que a idade já está corrigida aqui a situação dele, tá? Então já está de acordo com as informações que nós precisávamos. Ah, mas eu não quero mais ele do tipo inteiro, eu quero ele do tipo... Aliás, eu quero ele inteiro, mas eu quero colocá-lo no not null. Observe que a idade aceita nulo. Então o que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso modificá-lo, o tipo de dado. Então o change eu consigo mudar o nome e algumas vezes adaptar o tipo de dado. Agora eu só quero mudar a informação que ele é not null. Então eu posso usar, ao invés de usar o change, eu vou usar o modify. Então, alter table pessoa modify. Aí vou colocar aqui idade int not null. Agora ele não vai aceitar valores nulos. O campo idade, eu vou executar aqui novamente. Se eu for olhar o describble aqui, lá, está. Ele não aceita mais valores nulos. Então, quando eu desejo alterar o nome da minha coluna, eu uso change, que eu também poderei, quando estarei alterando esse nome, também posso fazer alguns ajustes no tipo do dado que esta coluna usa. Quando eu uso modify, eu estou apenas alterando ou o tipo primitivo ou informando alguma característica a mais, como eu informei aqui, o not null. Eu poderia também informar um valor default. Então isso também é possível inserir neste momento aqui usando o modify. Muito bem. Deixa eu só voltar aqui na aula, ver se nós falamos sobre outras questões aqui que vocês precisem saber. Tá. Eu vou cancelar a nossa visualização lá, vou voltar para visualizar a nossa aula. Muito bem. Então, aqui na nossa aula, a ideia aqui é que façamos um relacionamento entre tabelas para que possamos, né, com esse relacionamento, identificarmos aqui a constraint vinculada à chave estrangeira. Então, nós temos uma sintaxe para a chave estrangeira, que eu vou seguir isso aqui, ó. Observe. Alter table, então, chave estrangeira, relacionamento entre tabelas, né? Então, aqui, eu posso tanto usar esse relacionamento, eu posso já inserir direto no create table. No create table já vou e faço isso. Mas também posso usar o alter table. No alter table, nós temos lá o adicionar a constraint, o símbolo Fred K, o nome do índice, a coluna que será impactada, né, desta tabela, que será impactada por essa chave estrangeira, com referência, o nome da tabela, origem da tabela pi, o nome da coluna que estará vinculada, e as informações do onDelete e onUpdate. OnDelete e onUpdate. Essas informações aqui nós podemos estar usando a restrict, cascade, setNull e onAction, noAction. Então, se eu mencionar aqui no meu update, por exemplo, eu colocar aqui cascade, e eu venho mudar a minha chave primária do registro pi, automaticamente ela vai atualizar na tabela que tem o registro filho, já vai automaticamente criar a atualização deste campo de uma tabela com a outra, via esta possibilidade aqui colocando o cascade. Como também set null, ou seja, se eu alterar o pi, eu posso lançar um nulo na outra tabela, quando for identificar o relacionamento. Por padrão, já ficamos na informação do restrict, ou seja, não vai deixar nem fazer delete update, nem delete nem update, caso exista um relacionamento de registros pais e filhos.
Então, para que possamos isso, eles fizeram aqui, nós temos aqui do livro de vocês, duas tabelas, a tabela pai e a tabela filha, relacionadas via chave estrangeira. Vamos então, nesse momento, criar esse código aqui no nosso exemplo. Só vou mudar aqui a visualização, né? Para que vocês possam ver aqui a tela do Workbench. Você já deve estar vendo agora, nesse momento, a tela do Workbench. Muito bem. Então, vamos criar aquele exemplo lá. Create table. Então, a tabela py em questão. Aí tem um campo, uma chave primária, int not null. Nome, só para nome, varchar 50. Primary key ID. Opa, você vai achar errado. Vamos lá, create, vamos já criar a filha, create table, tá? Essa aqui seria a filha, né, o relacionamento entre tabelas. Nós temos aqui id, int, not null. Temos aqui o parente id, vai ser do tipo inteiro. Nome de 50. E a chave primária dessa tabela vai ser aquele ID inicial ali. Então, primário. Vamos executar a primeira aqui, ó, criação do pai. E a criação da tabela filha. Vou dar aqui, ó, observe, vou dar atualizar aqui, ó, observe, o meu banco de dados está aqui descrito. Temos aqui as informações da tabela pai, as tabelas que foram criadas até o momento. Temos aqui o pai e filho. Se eu clicar aqui, eu posso ver as colunas, né? Os índices, chaves estrangeiras. Trigger, no caso, mas trigger nós veremos mais para frente, tá? Muito bem, então tá. Criamos aqui pai e filho. E nesse momento aqui, não existe ainda um relacionamento de chave estrangeira. Nós não temos relacionamento algum entre, no caso aqui, se nós olharmos para o código, a chave primária aqui da tabela pai, temos que lembrar daqueles conceitos de modelagem de banco de dados. Chave primária da tabela pai estará sendo a chave estrangeira aqui na tabela filha. Então, o relacionamento será feito por esse campo ID, chave primária da tabela pai, com esta chave estrangeira que será criada na tabela filha. Então, por essas colunas aqui, a coluna chave primária da tabela pai com esta outra coluna, que qual é a característica básica? O tipo primitivo deve ser igual. Observem aqui a int. Se eu definir que a chave primária da minha tabela pai, da tabela do relacionamento, é do tipo inteiro ou de outro tipo primitivo, eu vou usar o mesmo tipo primitivo para a coluna na qual eu farei o relacionamento entre essas tabelas. Neste momento, não existe relacionamento algum. Nós apenas criando as duas tabelas. Não existe, então, uma chave de ligação entre elas, para que possamos trabalhar. Então, se a gente olhar até aqui, ó, vocês podem observar que temos um PK, um primary key, mas aqui no parente ID não aparece informação nenhuma que é uma chave estrangeira, um FK. Então, para que façamos essa ligação, nós vamos criar aqui, adicionar uma constraint, que vai ser essa chave estrangeira, esse FK, da ligação da tabela, no caso até o nome pai, né, com essa tabela filha, via a coluna ID do pai com a coluna parente, underline ID, a tabela filha. Vamos lá, então, comando alter table. Quando a gente está inserindo essa constraint, nós temos que inserir a constraint interna à nossa, a tabela filha.
Então, aqui eu vou colocar aqui a tabela que está recebendo a chave estrangeira, né? Então, aqui nós vamos fazer criar essa constraint na tabela filha, né? Então, vamos adicionar uma constraint. Adicionar uma constraint. Ela, no caso aqui, por padrão, a gente coloca FK, né? Chave estrangeira, FK, parente. Muito bem. Vamos colocar aqui uma fored key. Com qual coluna? Essa sintaxe, tá? Então, eu defini aqui que eu estou dando um alternativa na tabela, né? Estou adicionando a constraint, já dei o nome da constraint, que está vinculada a uma chave primária. Observe que quando nós usamos apenas estávamos criando a chave primária, nós usamos aqui primary key. Agora nós estamos criando uma chave estrangeira. Então aqui eu vou até dar um enter para vocês observarem. Até o momento está praticamente igual. Essas duas linhas estão iguais ao que nós estamos trabalhando aqui basicamente. A diferença é que aqui, evidente, como eu estou trabalhando, criando uma chave primária, aparece primary key. Aqui não, estamos criando uma chave estrangeira, foreign key. Foreign key. Aqui nós vamos colocar aqui o nome da coluna que estará recebendo esta chave estrangeira. No caso aqui é a parente ID. Em seguida, referente a quem? References, a tabela pi ID. Muito bem. Agora, eu vou definir quais serão as possibilidades que nós usaremos aqui para as ações de onDelete e onUpdate. Então, vamos falar aqui em onDelete, eu vou fazer o seguinte, vou setar aqui, se eu apagar o pi, na filha eu vou setar um nulo, então set null, e se eu fizer um update, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um cascade. O que esse cascade fará? Eu vou automaticamente, se eu trocar a chave primária do pai, já vou automaticamente atualizar na filha, tá? Eu poderia ter criado apenas com essas três linhas aqui. Se eu criar com essas três linhas, por padrão, o banco de dados já vai criar as funções onDelete e onUpdate como restrict. Então, eu não vou poder mexer no pai se tiver uma filha vinculada a este registro pai. Não vou poder alterar esses registros, tá? Então, isso aqui vocês dando uma lidinha melhor lá, depois na próxima aula vocês poderão tirar dúvidas caso tenham, mas dá uma lidinha lá e vamos testar isso aqui agora também, para vocês entendam bem que eu estou aqui deixando claro, né, se houver alteração no registro pai, como vai se comportar a tabela filha com o registro que estiver vinculado à tabela pai. Vamos executar aqui. Executou, olha lá, foi aceito com sucesso. Se eu vier aqui dar uma atualizada, eu vou dar uma olhada aqui na tabela filha, né? Observa lá, thread key, já apareceu aqui qual que é a thread key que eu estou trabalhando. É a FK parente, observa aqui embaixo, thread key FK parente. Ele fala que é a ligação de quem? A chave parente ID com ID. Como funcionará o update? Como funcionará o delete? Então, será daquela forma ali. Cascade para um update, delete, set null. Então, como é que funciona isso? Eu vou fazer aqui apenas um insert simples para que vocês vejam, tá? Insert py, vamos lançar aqui 3 pys para que vocês vejam aí. Ah, tá, só nome, values, vou colocar aqui py 1, aqui, eu vou criar 3 linhas só para ficar mais claro. Veja que eu estou inserindo 3 pys aqui, py 1, py 2 e py 3. Vou executá-los aqui. Opa, não deu certo. O que ele está me falando aqui? Ah, tá, ok. Nós aqui na tabela não definimos como chave primária que fosse auto-incremento. Então eu tenho que colocar aqui que o ID estará recebendo um valor específico. Depois eu vou mostrar que existem algumas formas de fazermos isso aqui mais rápidos. Mas por enquanto é bom que vocês decorem essa sintaxe padrão aqui do insert, porque não será diferente em outros. A maioria dos bancos de dados aceita estas instruções como está sendo exposta aqui o código. Muito bem, fizemos então aqui os 3 lançamentos. Agora foi, lançamos os 3 registros.
Caso temos a verificar se realmente foi lançado os dados, eu posso fazer um select nesta tabela pai e verificar se realmente os dados foram lançados. Lá foram lançados. Muito bem. Agora eu vou lançar registros na tabela filho. Então, insert, into, filha. Então, nós temos aqui ID, parente, ID, temos nome também, values. Aí nós temos aqui, vamos colocar o registro 1, vai estar vinculado ao pai 1 também. E o nome vai ser filha 1. Opa, 1, não 2, né? Vamos fazer agora. Vamos evitar aqui esta linha, né? Digitação rápida minha, já concluí a digitação bem rápida, né? Não precisa digitar tão rápido, vocês poderão digitar mais devagar. É válido também. Fizemos então aqui o lançamento. Qual é o objetivo aqui? Então nós vinculamos a filha 1, estará ligada ao pai 1, a filha 2 ao pai 2, a filha 3 ao pai 3. Então, executando aqui o nosso insert, os registros, se eu fizer um select aqui, tabela filha, nós veremos que os dados estão ali disponíveis para que possamos visualizá-los. Vou executar aqui. Lá apareceram lá, filha 1, filha 2, filha 3. Muito bem. Agora, vocês devem recordar que nós fizemos, então, a informação de que esse registro, se eu for mexer no pai para deletar um dos pais, ele vai setar nulo no registro que estará vinculado a este pai, no caso da tabela, na tabela que estará correlacionado, no caso aqui a tabela filho. Observem, eu vou apagar esse pai 3. Observe que aqui está, ó, filha 3, pai 3. Eu vou apagar esse pai 3. Eu vou fazer aqui um delete. Delete from pai, where id igual a 3. Eu vou apagar o terceiro pai. Vou executar aqui o delete, o delete. Executamos. Observem, ó, não existe mais o pai. O pai número 3 foi apagado. Se eu vier aqui na tabela filha e fizer um select, observe lá. Como nós definimos que se eu usar o comando delete no pai, lá, ele vai setar nulo no registro filho. Lá, setou null no registro filho. E eu também aqui, no caso, usamos aqui o update, o cascade, ou seja, se eu alterar o registro pai, esse pai será alterado automaticamente no registro filho. Então vamos fazer o seguinte, vamos alterar aqui, fazendo um teste, vamos alterar o pai, vamos setar para o ID 2, eu vou setar o número 22. Então, where ID igual a 2, eu vou setar 22, ó. Vou estar colocando, vou alterar para 22. Quando eu fizer isso aqui, ele vai automaticamente atualizar o registro da filha aqui, que está ligado a esse pai, no caso aqui. O 2 está aqui, vai automaticamente atualizar, porque nós definimos que qualquer alteração no pai vai seguir em cascata para os registros filhos. Vou executar aqui novamente. Executei o update, usando agora o select da referente à filha, observe que foi alterado para 22 conforme nós havíamos, opa, sumiu daqui, foi alterado conforme nós havíamos definido aqui quando criamos a chave estrangeira. Muito bem, vamos ver se nós temos mais algum conteúdo vinculado a esta aula. Só mais um momento. Muito bem. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Só um momentinho.
Muito bem, aqui então nós estamos já visualizando o que nós acabamos de testar ali, né, o update e o delete. Nós testamos isso aqui. Muito bem, então a ideia aqui é que fizéssemos esses testes. Vocês observaram que quando a gente define uma chave estrangeira e definimos um update e um delete, os dados que foram lançados ali para ele trabalhar em cascata, ou seja, se alterar o pai, ele vai alterar já os filhos, ou se alterar o pai, ele vai setar o nulo lá no filho, ou até posso restringir qualquer ação, ou não deixar fazer nada. No action são as referências que podem ser usadas nesses itens do onDelete e onUpdate. Então, aqui temos explicações desses qualificadores, que nós já fizemos o teste ali, como eles poderão funcionar. Restrict, então nós temos os modificadores aqui em questão, Cascade, Set Null, o Restrict e o No Action são as possibilidades de uso aqui no nosso MySQL. Muito bem, aqui temos o comando para que possamos dropar essa chave estrangeira. Isso aí para que possamos trabalhar com o nosso... eliminar essa chave estrangeira, caso desejamos fazer isso. Acredito que já estamos chegando ao final dessa aula. Só vou olhar aqui, na realidade, nós temos as nossas atividades para envio. Deixa eu vou ver aqui como é que está a situação de vocês, qual será a nossa próxima atividade para envio, para que vocês possam preparar este envio. Só um momentinho aqui, estou abrindo o arquivo para que vocês possam visualizar. Aqui, nossa próxima atividade já foi, né, para o dia 26, nas quais vocês deveriam enviar a atividade objetiva 3, a atividade objetiva 4, essa foi até o dia 26, já estamos no dia 31, né? E a próxima atividade para o dia 7. Eu vou dar uma ajustada nesse calendário, para que vocês possam... o dia 7 eu acho que é meio complicado, já no dia da nossa próxima aula, né? Vou alterar isso aqui para que nós façamos o seguinte. Vocês possam entregar essa atividade até o dia 9/4. Então, depois da nossa aula, né, vocês poderão entregar a atividade. Essa atividade aqui já encerrou o prazo, acho que vocês devem ter acessado o AVA, poderiam ter visto essas atividades expostas lá, para que vocês pudessem trabalhar aqui para o envio delas, tá? As nossas próximas atividades que eu vou deixar disponível no AVA, a atividade objetiva 5 e a atividade objetiva 6, com a data, com prazo final até o dia 9 de abril. Então, muito bem. Nesse sentido, eu peço também que na próxima semana vocês leiam a seção 2.3. Lembrando, né, que nós estaremos ainda seguindo com as aulas ao vivo, vocês acessando a próxima sessão, a sessão 2.3, vai ter o momento aula, vai ter ali um link para que vocês possam clicar nesse link e participar dessa aula ao vivo, que está sendo disponibilizada agora, já gravada após o nosso horário de aula, né? Então, vocês poderão usar a aula para tirar dúvidas e a gente conversar aí e seguir a disciplina, tudo bem? Então, na semana que vem, vejam lá no AVA, na seção 2.3, o link para que vocês possam participar desta aula ao vivo, tudo bem? Então, até a próxima, eu aguardo vocês.